Bem-vindos aqui a Educar, mais um curso ao vivo e gratuito para vocês. Terceiro dia do curso de balas de coco, cocadas e pão de mel com a Luzinete Veiga. Luzinete, que delícia! Terceiro dia, tá cansada? Já quer ir embora? Não tô cansada não, tô super feliz de estar com vocês, pode ter certeza. Perfeito! Gente, muitas coisas deliciosas nós fizemos aqui, mas antes de tudo eu quero dar um recadinho. Porque hoje é o último dia, né? A gente tem só até as 15h30, na verdade, para você participar do nosso sorteio. Então, vamos lá. Como é que vai acontecer, hein, gente? Serão 3 sorteados hoje para quem adquirir o curso. Primeiro ganhador leva o batedeira KitchenAid, mais um kit de produtos da Frescoco com 50 itens. E o segundo e o terceiro ganhador, o kit da Frescoco com esses 50 itens cada um, combinado? Lembrando que para você que ou comprou no boleto bancário ou comprou no cartão de crédito, lembrou de preencher todos os dados? Gente, então dá uma olhadinha, você que pagou no boleto bancário, se chegou algum e-mail para você, preenche os dados, manda para a gente até as 15h30. E você também que comprou com cartão de crédito, confere, gente, preenchi todos os dados, recoloquei participar, então tá tranquilo. Senão, vocês têm até as 15h30 para poder fazer parte do nosso sorteio, combinado? Bom, agora eu gostaria de, para vocês, internautas, que perderam o primeiro dia, não conseguiram assistir tudo, ou então o nosso segundo, vamos rever, gente, primeiro dia, o que nós fizemos aqui? O primeiro dia foi o dia de balas de coco. Então, olha só, na nossa aula 1, a gente fez a massa básica de bala simples, né? Aí a gente fez a gelada, saborizamos, fizemos rosas de balas de coco e ficou tudo uma delícia. O Luquinhas está mostrando aí para vocês. Olha só a rosinha, as balas coloridas. Só coisa gostosa, né, Luzinete? E olha só, gente, segundo dia, vamos ver que nós tivemos o nosso segundo dia do primeiro, segunda aula do primeiro dia, né? São as balas de coco recheadas, então, que a gente fez. A gente fez de prestígio, de brigadeiro, de nozes, e a Luz trouxe até essa, ó, com recheio de morango pra gente também ver, né? Olha só que delícia. Olha, todas elas recheadas, aquela surpresinha, né, de você morder uma bala de coco, além de ser saborosa e encontrar um recheio, maravilha. Nossa terceira aula do primeiro dia, gente, olha só o que a gente fez. Nós fizemos a nossa bala baiana recheada e caramelizada, gente. E também fizemos uma cestinha de caramelos e olha, como uma forma, né, de você apresentar essas balas baianas. Todo mundo provou, adorou, derrete na boca mesmo, é um sonho quase essa bala. Segundo dia de curso, gente, mais 3 aulas, mais receitas e aí nós fomos para as cocadas. Então, no nosso segundo dia de curso, cocada cremosa de abacaxi e de nozes. E o que o Lucas vai mostrar para vocês, a Luzinete trouxe essa variação de chocolate que ela ensinou também a fazer aqui, deu umas dicas, né, como que a gente pode fazer uma cocada cremosa diferente. São essas que a gente compra no shopping mesmo e adora. Segunda aula de ontem, do nosso segundo dia, nós fomos então para as cocadas modeladas para festas, né? E as nossas cocadinhas de forminhas, são essas aí, com toda a decoração, ainda com cereja. E olha que linda essa do leque, gente, que a gente fez para as festas. A gente fez um leque de chocolate, olha só, essas foram as nossas rosinhas, né? Coisas mais lindas, a gente fez margarida, fez rosa e apresentamos para vocês. Nossa última aula de ontem, cocada assada banhada em chocolate. Essa, gente, foi um desbunde, se eu posso falar. Foi uma delícia, foi passada no chocolate. Ela é totalmente, tem essa casquinha, derrete na boca. Uma delícia. E olha que ontem a gente até acabou fazendo outras coisinhas mais que a gente, claro, já devorou, né? Que nem tava no programa aqui. Acabamos fazendo uma cocadona ali, a la Roberto, né? A gente até apelidou, né, Luzinete? Torta moda Roberto Augusto. Exatamente, arrasou, né? E eu gostaria, antes da gente começar, a falar do nosso terceiro dia e, claro, pedir para todos vocês curtirem a nossa fanpage, participarem através do chat com as suas dúvidas, interagindo com a gente, mandando os elogios aqui para a Luzinete, né? Quero falar aqui com as minhas meninas, né? Minhas convidadas que voltaram. A Maria do Socorro já fez a nossa cocadinha de forminha, então queria que você mostrasse pra gente, Maria, falasse, olha só, se deu certo, se foi difícil, se você teve que chorar para conseguir, conta pra gente. Não, difícil não foi, não. Foi muito fácil de fazer, né? E fiquei até 1h da manhã terminando de assar. Ficou muito gostosas. E já cheguei aqui quase acabando lá fora, né? É que você disse que tinha rendido umas 42, eu tô vendo no máximo 15. Aí, né? O pessoal já foi passando e comendo. Então, mas ficou muito boa, vale a pena vender.
viu, gente? Vale a pena fazer e vender, porque tá muito boa essas cocadinhas aqui. E você disse que já entregou umas amostras, já Já saiu deixei divulgando, lá né? no prédio para mais tarde entregar para os porteiros, o pessoal para ir provando para ver, para ter encomenda, né? Viu, gente? É isso, exatamente isso que vocês devem fazer. Olha que bacana como a Maria já fez. E do lado dela, a Janaína Matias. Janaína fez alguma coisa pra gente? Dessa vez não. Não, dessa vez não. Ninguém deu comeu tempo. na sua casa no meio do caminho. Não deu tempo de fazer hoje. Mas está preparada para o curso de hoje, que é o dia do Certamente. pão de mel. Tá todo mundo louco por esses pães de mel. Com certeza. Bacana. Participem também, viu, com as dúvidas de vocês. Meninas, agora sim, Luzinete, vamos falar do pão de mel? Vamos falar do pão de mel. Na realidade, esses 3 dias de curso, a gente está mexendo com duas paixões assim, do brasileiro, que é chocolate e coco, né? Quem não gosta de chocolate? Quase todo mundo é chocolatra, né? E quem não gosta de um bom recheio também de coco? Tanto é que na Páscoa os ovos mais vendidos são os recheados com coco, é o tipo prestígio, é o que mais são vendidos. Então hoje a gente vai aprender a fazer os pão de mel e a gente vai dar várias sugestões de modelagem. A gente vai fazer vários tipos de apresentação de pão de mel. A gente pode fazer o trufado com doce de leite, mas tudo isso com apresentações diferenciadas. E vocês, com certeza, para quem não sabe, muitas pessoas até já sabem disso, vocês vão aprender a fazer o verdadeiro pão de mel, porque pão de mel, quando leva ovos, não é pão de mel, é bolo de mel. Tá. Então aqui vocês vão aprender o verdadeiro pão de mel, e quando você faz uma receita que não leva ovos, a validade dessa receita, desse produto sempre é maior, porque o que mofa, o que estraga, o que azeda realmente são os ovos. Então, perfeito. Então, olha só, gente, 3 aulas hoje sobre pães de mel. Vamos fazer um pão de mel trufado, um pão de mel recheado com doce de leite, aí tem o pão de mel licoroso, pão de mel montado em forminhas, decorados, que nem a Luzinete falou, ou seja, uma aula repleta de informações. Bom, vamos lá, já vi que você já tem aí uma receitinha, Nós né? temos já Que separado a receita é primeira essa? receita. E também outra dica, um bom pão de mel para ficar macio, com muito gosto de mel, por favor, usem mel verdadeiro. Se vocês usarem aquela base de glucose com gosto de mel, o pão de mel não fica com gosto de mel e não fica macio. Ele resseca no 3º dia. O mel que vai dar maciez na sua massa. Tá certo. Tá? Então, eu vou passar então para vocês os ingredientes do nosso pão de mel trufado. Então, olha, o que nós vamos precisar? 1 xícara de chá de mel, que é o que você acabou de mencionar aí, de boa qualidade. 1 lata de creme de leite com soro. Tá aí o nosso creme de leite. 1 xícara e meia de chá de açúcar mascavo. 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Nosso chocolatinho em pó tá aí. 1 colher de café de cravo moído. 1 colher de café de canela em pó. 1 colher de chá de fermento em pó. 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. 1/4 de xícara de chá de leite. E para finalizar nossa receita, 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Fechou. Fechou. É assim, claro que o pão de mel, o verdadeiro pão de mel tem que entrar mel para ter gosto do mel, mas o que vai realmente depois destacar o nosso pão de mel são as especiarias. Então não pode faltar nem o cravo nem a canela num bom pão de mel, tá bom? A gente não pode deixar de usar esses 2 ingredientes. Agora a gente vai usar a nossa batedeira e é tudo misturado na batedeira. Tá bom. Tá bom? Então, por favor, Bruno, traz a batedeira aqui para mim, por favor. A batedeira só pode ser planetária, pode ser uma batedeira comum? Qualquer batedeira. Qualquer No batedeira caso a gente daquela pessoa consegue. que não tem uma batedeira, pode ser tudo batido na mão com uma colher de pau e também dá o mesmo resultado, Tá tá? bom. A batedeira é praticidade mesmo, pra gente Ok. não precisar nem trabalhar com a mão aqui, mas se não tiver... E tem receitas que não pode usar batedeira, eu vou explicar quais as receitas, tá Tá bom? bom, Que a gente gente. vai fazer. Então aqui eu vou colocar o nosso mel. Vocês estão vendo? Isso aqui não é nada de glucose aromatizada, não. Aqui é mel de verdade. A gente usa mel de verdade. Vamos colocar o chocolate. Aí não tem uma sequência muito
assim não, tá? Tá. A canela, o cravo. Os ingredientes que eu gosto de colocar por último, é os 2 tipos de fermento. Vocês estão vendo que leva fermento, fermento químico comum e o bicarbonato. Porque tudo que leva mel tem que levar bicarbonato, senão ele não cresce. O mel pesa e o fermento normal que a gente usa para bolo, ele não dá o crescimento na minha massa de pão de mel. Então tem que levar sempre... tem receita que só leva bicarbonato, tem receita que leva os 2, mas tem que levar sempre bicarbonato, tá bom? Aqui é o nosso creme de leite. Pode ser o creme de leite com soro mesmo, viu? Tá. O leite. Se eu quiser usar o de caixinha, eu também posso? Pode, pode sim. E agora a farinha e os 2 tipos de fermento que vai entrar aqui. Tá certo. Eu dou só uma misturadinha para não levantar um pozinho ali. Então a Jana tem uma pergunta, pode falar, Jana. Lu, você está usando o chocolate em pó 50%, 32%? 50%, eu sempre gosto de usar o 50%. Tá, e se eu quiser usar o cacau em pó, pode? Pode. A gente tem que tomar um pouco de, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando a gente usa o cacau em pó, o que acontece? A massa tende a ficar mais ressecada. Então você adiciona um pouquinho mais de leite. Mesmo nessa massa, eu vou observar agora quando eu for bater. Se eu ver que ela fica muito pesada, eu posso agregar mais um pouquinho de leite. Umas 4 colheres de sopa de leite, tá? Então vamos bater e ver como que vai ficar a nossa massa. Tá bom. Vamos lá. Cadê? Aqui na frente. O Fernando Arima Filho perguntou, o que substitui o creme de leite? O creme de leite é para dar uma massa mais macia. Se não quiser o creme de leite, pode usar leite no lugar, a medida de leite. Ele vai ficar um pouquinho mais sequinho, porque o creme de leite, por causa da gordura dele, deixa ele mais macio. Porque tem receita de pão de mel que leva manteiga ou margarina. Aqui eu não coloquei. Eu coloquei no lugar o creme de leite. Gente, existe muitas receitas de pão de mel. Vocês vão ver, é uma variedade muito grande. Eu escolhi a dedo, assim, a que eu acho mais gostosa. Perfeito. E essa é muito boa. A Gislaine Geraldo perguntou, Rê, Luzinete, estou adorando a aula. Posso usar açúcar mascavo e não colocar chocolate? Pode, não tira o chocolate, usa, não precisa alterar em nada. Tira o chocolate e faz a receita do jeito que está aqui. Não precisa agregar mais nada, só usa açúcar mascavo e tira o chocolate. Tá certo, tá bom? Na mesma quantidade. A mesma quantidade. Tá bom. Agora veja bem, as pessoas que sabem que a origem do pão de mel é alemão, se você der um pão de mel para um alemão provar com chocolate, ele diz que não é pão de mel, porque o alemão não usa chocolate. Tá. Mas o brasileiro gosta do sabor do chocolate no pão de mel. Então, mas isso ele vai ter que fazer de acordo com os clientes dele, com ele, se for para ele, né? Claro. Eu ainda, como eu não sei mexer muito bem com essa aqui, eu ainda não tenho uma dessa, viu, gente? Vou participar de sorteio para ganhar. Porque ele é tudo de bom, ele é tudo de bom. No enxoval de qualquer menina que vai casar, ela tem que pedir uma dessa. Olha, a massa está ótima, mas eu vou colocar mais um pouquinho de leite. Eu vou colocar, assim, umas 2 colheres de sopa de leite só. Por quê? Porque esse pão de mel, se ele ficar um pouquinho, mas também aqui também tem muito a ver com a qualidade da farinha. Tem farinha mais seca, farinha mais úmida. Então, olha, vocês podem ver que é um pouquinho só que eu vou agregar, olha. Isso aqui, ó, pronto. Que deu, na realidade, umas 2, 3 colheres de sopa de leite, ó. Já mudou a minha textura da minha massa. Outro segredo, gente, forno pré-aquecido a 200 graus para o pão de mel assar bem rápido. Pão de mel não pode ficar muito tempo no forno, senão ele começa a encruar e ele fica pesadão. Ele tem que assar bem rápido, tá? Então, leva assim a 200 graus já pré-aquecido. Essa massa vai render uma assadeira número 2, ó. Tá. Essa assadeira 2. Ontem eu fiz uma receita e meia, por isso que eu fiz uma assadeira maior, para mim poder preparar bastante pão de mel para trazer hoje. E você untou e enfarinhou? Untado e polvilhado. Tem que ser, senão o mel agarra na forma e você não consegue tirar, cortar ele, tirar da forma. Tá bom.
Aí, assim, gente, se vocês quiserem assar nas forminhas, eu até vou pedir umas 2 forminhas untadas. Você unta pra mim? Porque a gente vai dar sugestão também de fazer nas forminhas de alumínio. Nessa nossa número 2, quanto tempo de forno, mais ou menos? Ah, vai dar uns 20 minutinhos, 15 já 20, tá pronto. 15, 20 você já consegue. Isso, já tá assado, senão aí ele queima. Mas a referência é espetou um palitinho igual o bolo, saiu sequinho, tá pronto. A Marizane Lopes Dias falou o seguinte: na minha cidade eu não acho cravo em pó, posso substituir pela noz moscada? Não, noz moscada, nem de longe vai lembrar um cravo em pó. O que ela tem que fazer é o seguinte: vai pegar o cravo, torrar numa frigideirinha, torrar no fogo e depois triturar. Porque se colocar ela crua para triturar, ela gruda no liquidificador e nunca mais sai aquele cheiro de cravo, e ela não consegue triturar, fica uma coisa macerada. Então, você vai pegar seu cravo, pôr numa frigideirinha, torrar, quando ele ficar bem escurinho, bem crocante, pode colocar no liquidificador, que ele vai virar um pozinho e você guarda. Perfeito. Guarda em vidros fechadinhos e ele dura 1 ano, um cravo, viu? Tá. Vamos a lá. Carla Bianca Gamba falou assim: Luzinete, estou ligada aqui na Inglaterra e quero começar meu negócio de pão de mel aqui. Beijo, tô amando. Olha que bacana. Ah, que bacana. Olha, ontem também recebi bastante e-mails, as pessoas falando o seguinte, que é muito importante esse trabalho da Educar, porque tem pessoas que queriam fazer uma aula comigo ou com qualquer um dos profissionais que se apresentam nesse trabalho, mas não tem condições, moram longe, não tem condições muitas vezes de pagar uma passagem de avião ou mesmo uma passagem de ônibus. Então, aqui, esse curso faz com que a pessoa em casa, sentada no seu sofá, com todo o conforto do seu lar, assista uma aula, não precisa se deslocar para ir ter aula. Eu fiquei muito feliz de saber que muita gente está realizando o sonho de fazer um curso, não só comigo, foi o que eles me passaram por e-mail, mas com alguns profissionais que já se apresentaram, e eles não precisam se deslocar para vir. Então, eles estão super realizados e elogiaram muito o trabalho de Educar, elogiaram muito o trabalho de muitos profissionais. Eu fiquei muito feliz de saber que a gente realmente está fazendo um trabalho totalmente inovado, né? É uma coisa bem inovadora esse trabalho de vocês, né? Então, eu fiquei muito feliz de saber que a gente, de uma maneira, está ajudando você, do outro lado, a ganhar um dinheirinho, não é verdade? Com certeza. Porque tem muita gente que fala assim, mesmo. Olha, eu vou dizer assim, que 80% fala que vai aprender, está aprendendo para aumentar o seu rendimento e também conhecimentos. E 20% é para fazer para a família. Então, a gente fica feliz dos dois jeitos. É para realizar o sonho de ganhar seu dinheiro e para fazer para sua família, não é verdade? Exato. Por isso que acho que todo mundo deveria investir, né? Investe, porque eu investir no curso é investir na própria pessoa, né? É verdade, é verdade. E outra coisa, eu já tive cursos e escolas que eu ministro aulas, assim, há muitos anos, que teve uma época que teve gente que veio do Japão, da Espanha, e tem que ficar um mês aqui para valer a pena toda a despesa que tem. Caro, e fica muito caro. E a gente aqui está atingindo todo esse povo que não tem condições de vir ao Brasil fazer um curso. Olha que maravilha. Exato. A gente fica muito feliz, sabe? Eu estou muito realizada. Olha, gente, para colocar na forminha, vocês vão untar e polvilhar, e sempre colocam 1/4 de massa na forminha, não ultrapassem, porque senão ela entorna. E quando ele cai fora, ele afunda, ele faz um buraco no meio. Tá. Aí você perde todo o seu pão de mel, vai ficar feia a aparência dele. Então, sempre 1/4 de massa na forminha, olha. Tá. Eu prefiro fazer na forminha, assim de alumínio, porque fica toda perfeita, não fica irregular. Mas né? O bonito mesmo é fazer pôr nas forminhas de acetato, como eu vou ensinar, porque fica uma coisa padronizada, tá? Sim. Então já já a gente vai fazer. E olha uma novidade que eu fiz ali, eu assei nas forminhas de cupcake. Bacana. Porque é uma novidade, um pão de mel no formato de um bolinho, né? Que a gente está acostumado, que está muito em moda. E aí decorei ele, vocês estão vendo ali naquela decoração com aquelas rosas cor-de-rosas. Foi feita com fita de coco, olha que lindo que ficou. Ficou lindo. Você recheia com uma trufa e decora com a fita de coco. Então eu vou colocar aqui também. Esse você tem que colocar 3/4 de forminha, tá? Para chegar até em cima. E essas forminhas que eu estou usando, gente, vai me perguntar, não tem que colocar dentro da assadeira? Essa forminha é uma forminha que não precisa de suporte, já assa direto nela.
E nessas forminhas, qual que é o rendimento para essa receita que a gente passou, para essa massa? Essa receita aqui na forminha, ela vai te render 40 pãozinhos de mel desse tamanho aqui. Tá. Esse aqui vai te render 20. Tá bom. Tá bom? Na pequenininha, 40. Isso. E na nessa maior de 20. 20, tá? Vou fazer mais uma aqui pra gente ver saindo do forno bonitinho depois. Ai. Esse vai assar bem rápido. Esse é 7, 8 minutinhos, tá assado, viu? Que bacana. É. Pronto. E a gente, quando faz na assadeira, igual eu tô fazendo aqui, a gente vai usar ele para cortar e montar dentro das forminhas de acetato, pra gente montar nas tacinhas. Vocês estão vendo que tem pão de mel nas tacinhas também montado, ó. Uma sobremesa bem chique, né? Sim. Nós fizemos numa taça maior, que é para 2 pessoas, que eu falo que é para um casal comer juntinho. Ai, que gostoso. E nas pequenas são monoporções, porção única para as pessoas se deliciarem. Tem gente que vai falar, é muita coisa, mas quem gosta de pão de mel, aquela tacinha tá no tamanho certo, Nossa, viu? uma sobremesa assim tá ótimo. Pronto. Eu já tenho alguns assados também, então já tenho tudo meio adiantado, porque a gente não pode trabalhar com pão de mel quente, né? Porque nós vamos banhar, então ele quente, ele vai desmontar todo o chocolate, toda a cobertura. Então eu trouxe aqui já que é a mesma massa, mas dobrando receita, como eu falei. Aqui, ó. Olha como ele fica alto e fofo, tá? Então, esse pão de mel a gente vai agora montar o pão de mel com doce de leite, que é o primeiro, não é isso? Isso, exato. Nós vamos montar com doce de leite. A Carla Cristina Gori mandou assim, Luzinete, no meu casamento vai ter bala de coco recheada, bala baiana e pão de mel. Vou fazer tudo. Ai, que delícia. Você faça o pão de mel nas forminhas, igual eu vou ensinar agora, que você vai fazer uma coisa padronizada, você coloca um transfer com motivo, com um casalzinho de noivo, com aliancinha, com pombinhos, e você já tem uma lembrancinha para a sua festa. Exato. Pode sim. Tem uma dúvida aqui, Ana. Pergunte tudo. Ô, Luzinete, o pão de mel ele pode ser congelado? A massa do pão de mel, você pode congelar. Depois ele banhado, não, porque ele fica molhado, ele vai suar e vai ficar feio. Quando ele descongela, ele perde aquele brilho dele. Mas a massa em si, você pode deixar prontinho, congelado por 4 meses. Por 4 meses. Isso. O que você vai fazer? Acabou de assar, para você congelar, ó, aqui uma dica. Você vai colocar em cima de uma tela para esfriar. Depois de bem frio, você corta o seu pão de mel em tamanhos que você... Porque, de repente, você vai congelar um bloco desse inteiro e não vai descongelar. Se não for utilizar tudo, não pode reaproveitar, voltar para o freezer. Então, você já fraciona os tamanhos que você acha que vai ser utilizado, enrola no papel filme e leva para o freezer, dentro de um saquinho próprio para congelamento, e você tem ele 4 meses congelado. Pode ser recheado também, não, né? Vocês podem também recheado, pode, já ser tudo recheadinho. Aí, um dia antes de você for utilizar, você tira do freezer, deixa em temperatura ambiente, no dia seguinte banha, decora e está pronto, seu pão de mel vai entregar. Tá bom? Ótimo. Bom? Aqui eu já vou até ensinar a trabalhar, já que a gente vai fazer na forminha, eu vou ensinar já a trabalhar passando no transfer, porque aí vocês já vão aprender direitinho. Eu vou fazer com doce de leite. O doce de leite pode ser cozido na panela de pressão. Vocês podem comprar o doce de leite industrializado. Eu ainda aconselho a fazer com industrializado, porque ele já tem estabilizante, conservante, então ele vai ajudar a conservar seu pão de mel. Tá. Agora, quem vai consumir de imediato, porque a validade de pão de mel recheado e banhado é só 20 dias. Se ele for só banhado, ele dura 1 mês e meio, só banhado. Depois ele começa a criar picos de mofo. E a massa, sem nada, em temperatura ambiente, ele dura até 2 meses, tá bom? Certo. Porque não leva ovos, e não esqueçam desse detalhe. Isso é pão de mel, não é bolo de mel, é pão de mel. Então, vocês vão encontrar no mercado, isso chama transfer. O transfer... ele vem, é uma manteiga de cacau colorida que vem sobre um plástico grosso. Então, aqui desse lado é um plástico, desse lado é a manteiga. Como é que você vai verificar qual é a manteiga? Você vai passar a mão, ele vai estar em alto relevo. Isso é a manteiga de cacau. Aqui está lisinho, é o plástico. Então, sempre o chocolate em contato direto com a manteiga de cacau, porque senão não sai. Tem gente que na hora de cortar, põe o plástico para cima e depois não sai nenhum. Então, sempre o lado com a manteiga para cima, onde vai ter em contato com o chocolate, e o plástico para baixo.
Aí vocês vão cortar. Eu vou fazer pão de mel pequenininho, que é justamente esse que usam para a lembrancinha de casamento. Sim, e para 15 anos. Aqui eu vou fazer um monte de variedades. Então, eu vou cortar o tamanho que é aqui, ó. O tamanho que vai ser colocado dentro da minha forma. Vocês cortam com uma tesoura mesmo. Eu vou demonstrar aqui, ó. Aí vocês vão ver o tamanho que vocês vão usar lá. Eu vou ensinar as duas maneiras de aplicar trança. Vocês vão ver que tem duas maneiras aqui, ó. Então, eu vou tirar só esse que já tá aqui e vou colocar para vocês verem que ele encaixa direitinho, ó. Sim. Hã? Eu tire de novo para você mostrar? Então, é assim. Aí, nós vamos falar agora, para quem não viu ontem, vai ficar sabendo agora, a nossa cobertura. Nós vamos depois banhar tanto pão de mel, como fazer na casquinha com cobertura fracionada para dar rendimento e produção no nosso trabalho. Se a gente for trabalhar com chocolate puro, a gente não consegue dar uma produção grande de pão de mel. Quando eu falo grande, eu já estou pensando grande, você vai vender muito, né? A gente não pensa pequeno, a gente pensa grande. Se você for trabalhar com nobre, com chocolate puro, você tem que derreter, jogar na pedra, resfriar. Aí você banha meia dúzia de pão de mel, endurece, você tem que voltar, derreter, resfriar. Então, a gente não dá produção. Nós vamos trabalhar com cobertura porque a gente trabalha com ele morninho, ele demora para endurecer. Mas com aquela mistura que eu já dei uma dica, agora eu vou falar de novo. 800 gramas de cobertura e 200 de nobre, ou seja, 80 por 20. 80% de cobertura fracionada e 20 de nobre. O que vai acontecer com esse 20 de nobre agregado à cobertura? Vai melhorar a qualidade do seu chocolate, que na realidade isso não é um chocolate, isso é uma cobertura. Mas ele vai melhorar o sabor. Você não vai sentir aquele negócio grudando assim um pouco no dentinho, como a gente quando morde uma cobertura. Então, aqui, olha, a gente vai fazer assim para segurar na nossa forminha. Eu vou colocar um pouquinho de chocolate no plástico, para quando eu colocar aqui meu chocolate, ele não sair do lugar. Sim. Eu vou fazer aqui uma aderência nele, ó. E você utiliza meio amargo, né? Chocolate meio amargo. Eu falo assim, se você usar cobertura meio amarga, então vai ser 80 de meio amargo e 20 de ao leite nobre. Sim. Se for o inverso, você vai colocar 800 do ao leite e 20 de meio amargo, porque depende muito de cada paladar. Tem pessoa que gosta de chocolate muito ao leite, tem gente que só gosta do meio amargo, então fica muito opcional, tá? Tá. Eu vou colar tudo aqui, que eu vou fazer todas essas forminhas. Pronto. Eu vou tirar, vou fazer uma sem o transfer, para mim fazer decoradinho de outra maneira, tá bom? Vou fazer 3, vou fazer mais uma aqui. Aí a temperatura dessa cobertura, gente, por favor, 36 graus. Ah, mas eu não sei o que é 36 graus. A temperatura do nosso corpo. Porque se eu colocar muito quente, isso aqui é uma manteiga de cacau, ela derrete todinha. Tá. Então vocês derretam, batam bem e sintam que está na temperatura do seu corpo. 36 graus não vai derreter minha manteiga. Se eu colocar 40, eu tiro toda essa manteiga aqui. Ou seja, não vai sair nada decorado. Você tá perde, bom? Né? Isso. Aí, nas forminhas, ela vem com uma parte de silicone, que na realidade é um plástico, mas as pessoas conhecem como silicone mesmo, que vai ser colocado aqui. Nós vamos fazer a primeira etapa, que é a casquinha para ser colocado o nosso pão de mel aqui dentro. Tá então, bom. Eu vou fazer o seguinte, ela tem uma marca, a própria forminha tem uma marca. Você vai colocar nessa marca. Deixa eu só dar uma testada, não está muito quente. Para quem nunca trabalhou com essas forminhas, eu aconselho até colocar um pouquinho acima da medida, porque não tem perigo depois de quebrar, tá? Ela vai sobrar um excesso, mas a gente corta depois desse excesso e está tudo certo. É preferível do que perder a forminha depois de pronto, a gente quebrar tudo. Tá. Olha como é fácil. Oi, amor. Muito fácil, tá todo mundo se empolgando para fazer. A Carmen Onofre, ela falou assim, olha, gente, eu sou esse exemplo que a Luzinete falou.
Sempre teve o sonho de fazer cursos, não podia, né, por causa dessa questão financeira. E graças a Educar, ela fala que ela está realizando o sonho, também melhorando, né, a alimentação da família dela. E no futuro, em breve, ela diz que vou poder mudar minha vida vendendo esses doces deliciosos. Então, está dividindo aqui toda a gratidão com ela, dela junto conosco. E vai vender, né, bastante, você pode ter certeza. Pão de mel é um produto que se vende o ano inteiro, viu, gente? Sim, vamos lá. Sim. Vamos colocar. Todo mundo fazendo, vendendo, ou pelo menos já assistindo o curso, né? Comprando, isso, investindo aí. Me ajuda aí, hein, garota. É praticamente um quebra-cabeça esse. Não, não é não. Ó, de encaixe. Não é, porque eu gosto de cortar todas, destacar todas. É que eu não destaquei, então eu fico nesse quebra-cabeça. A gente destacando é mais fácil. Olha a dica como é que você trabalha com essa forminha. Vocês vão vir aqui, dar uma apertadinha levemente, não pode apertar muito, tá? Aí você vira, ó, posso virar? E aí você puxa sempre pro lado de fora aqui, ó, nunca pra dentro. Se eu fizer assim com o dedo e forçar, cria bolha e sai tudo estourado. Então eu tenho que forçar sempre depois, olha. Essas forminhas é um espetáculo, fica lindo o trabalho, fica tudo padronizado. E ela agora vai pra geladeira. Quando ela secar, a primeira casquinha aqui, eu vou tirar esse silicone e vou montar os nossos pão de mel. E essa forminha aqui é muito bacana porque ela tem esses pezinhos que você vai encaixando uma na outra, então ela não ocupa muito lugar na geladeira, tá bom? Já otimiza, né, o seu trabalho. Já, isso. Vou levar para a geladeira. Tá bom. Ainda sobre a massa, Luzinete, tem a Lari Sereia, tem a Karen Caprio. No caso da Lari, ela falou que ela mora no exterior, ela não acha o açúcar mascavo, nem a Karen também. Poderia ser substituído por qual açúcar? Aí faz com açúcar normal mesmo, tira o mascavo, faz com normal. Não tem como substituir o mascavo. O mascavo é um açúcar específico mesmo, feito da cana, sem ser muito refinado. Ele não é nada refinado, ele é bruto. Sim. Então, se não tem, vai usar o normal. Mesma quantidade. A mesma quantidade. Inclusive, tem algumas receitas que eu desenvolvi só usando açúcar comum, branco. Tá. Tem muita gente que não gosta do sabor do mascavo, então é uma coisa muito pessoal. Tá bom. Eu vou fazer, porque existem vários tamanhos, eu vou fazer um maior. Tá. E depois eu vou explicar a vantagem e a desvantagem de trabalhar com grande. Como eu disse, o pequeno é o que se vende, tá? Sim. Mas eu vou fazer um grande. É a mesma coisa, só que esse eu não coloquei transfer porque eu vou fazer outra decoração sem ser com transfer, tá ok? Tá bom. Do jeito que eu estou fazendo aqui com o escuro, eu posso trabalhar com branco. O branco é a mesma coisa. Tá. Seria 80 do branco, cobertura fracionada, 20 do branco nobre. Ele vai continuar sendo uma cobertura, mas não precisa de choque térmico, tá bom? Tá. E aí, leva para mim lá, Bruno, por favor. E eu gostaria que desse uma acelerada, colocasse uma geladeira mais forte para ela endurecer rápido, tá bom? E olha só, outro recadinho aqui, deixa eu pegar aqui de quem é, da Érica Marins. Ela falou assim, olha, meio curso, ontem mesmo já comprei, falou que é formada em gastronomia, mas ela está desempregada neste momento. Então ela tem uma tia que faz balas, mas que ela nunca conseguiu aprender com a tia dela. Mas ontem testou a sua receita, deu certinho, te agradece, falou que vai investir nesses doces e vai vender muito. Com certeza vai vender muito, porque assim, vocês agora, com esses 3 cursos que vocês assistiram, esses 3 dias, vocês têm uma base de 3 tipos de doces que são vendidos muito. Bala de coco é uma coisa que se vende todos os dias, como eu já falei, eu vendo até hoje bala de coco, tem clientes meus de 39 anos. Cocada se vende também todos os dias, você pode fazer para festas, seguindo todas as orientações que eu dei, com decorações, com formatos. Sim. E fechando com chave de ouro, pão de mel, gente. Tem gente que hoje mantém uma família com pão de mel, porque pão de mel se vende também todos os dias. São 2 produtos que as pessoas vendem muito.
chocolate, o que você fizer de chocolate, você vende todos os dias. Porque se você oferecer chocolate para uma pessoa que não é chocolatra, alguém da família dela é. Com certeza. Ou um filho, ou um marido. Ah, eu não sou muito amante de chocolate, mas meu filho ama, meu marido ama. Então, não tem como você não agradar o seu cliente. Então, você com certeza é um produto que vai vender muito o ano inteiro. E você pode criar vários formatos de pão de mel. Quem não quer fazer ele cortadinho, pode fazer na forminha. Quem não quer fazer na forminha de acetato, pode fazer numa forma maior, tipo bolo inglês, decorar com motivos natalinos, que agora vem o Natal. Então, o pão de mel se vende o ano inteiro. E o pão de mel que vocês depois vão aprender, depois, que vai vir depois outro, esse então é o bam, bam, bam. É o que se vende muito mesmo, que depois da nossa próxima aula, tá bom? Sim. Então, enquanto seca ali, eu vou mostrar para vocês o pão de mel, que tirou. Vocês viram como é rápido, olha. Isso aí foi rapidinho, hein, esse pequenininho. Ó. O pessoal já quer saber qual que é o tamanho dessa forminha. Essa forminha aqui é forminha, antigamente não existia número, era por tamanho, pequeno, médio e grande. Hoje eles falam que essa forminha é número 2. 2, tá bom. Então aqui eu vou desenformar e olha, já em cima da tela, para esfriar, para ter validade. Porque se eu deixar paradinho, ó, já criou umidade. Então tem que ir para cá para secar, ó. Olha que bonitinho. Lindo. Se a gente cortar ele com um cortador ou com uma faca, não é que ele não vai ficar legal, mas ele não fica tão perfeito para você fazer um acabamento, uma decoração. O único pão de mel que a gente não pode, realmente vai ter que ser cortado, é o que nós vamos ensinar depois. Tá Aí bom. tem que ser, é outra receita, tá bom? Tá bom. Então tá aqui, meu pão de mel vai esfriar. Aquele que eu coloquei na forminha de cupcake, ele está demorando um pouco mais, porque ele é maior, ele é mais alta. Esse aqui vocês podem cronometrar, é de 7 minutinhos a 8 no máximo. Tá? E aí vamos falar sobre o nosso doce de leite. Sim. Para essa receita, a gente está utilizando 500 gramas, Isso, né? Que a gente passou para o pessoal. Eu gosto de dar uma melhorada no meu creme de leite. Ele é uma delícia, é um creme de leite de uma marca boa que eu escolhi. Doce de leite, né? Doce de leite, isso. É creme de leite. Mas é porque eu vou falar do creme de leite. Sim, mas sim, eu dou uma sim. afinada nele com creme de leite. Perfeito. Por isso que eu falei creme de leite, porque eu vou afinar ele com um pouquinho de creme de leite. Tá. Eu quero ele mais molinho, mais cremoso. Então eu vou fazer aqui uma sugestão. Eu vou usar o creme de leite em temperatura ambiente sem ferver, mas para a gente dar uma validade maior nesse recheio, eu posso levar esse creme de leite e dar uma fervidinha nele, numa panelinha, no micro-ondas, para ele ter uma validade maior aqui, porque se ele entrar em natura, ele, assim, do jeito que está, ele pode mofar depois de uns 4, 5 dias. Então, quando eu vou afinar meu doce de leite, eu dou uma fervidinha no meu creme de leite. Tá então, eu vou levar um pouquinho no micro-ondas, para dar uma aquecida, e vou bater ele aqui para ele ficar bem molinho, tá bom? Tá bom. Vou aqui no micro-ondas. Daí no micro-ondas também rapidinho, né? É 1 minutinho, já dá uma fervidinha nele, tá bom? Tá bom. E ainda nessa aula a gente vai fazer a nossa recheio de trufa, né? Nós vamos fazer trufa, a próxima etapa agora é a nossa trufa. Tá bom. Eu vou montar meus pão de mel, levo para a geladeira, a gente vai fazer as trufas para rechear com trufa também, aí vou fazer outra apresentação, tá bom? Perfeito, Luzinete. Dá uma licencinha, deixa eu ver como é que tá. Tá virando as forminhas, né? Pra Isso. gelar. Mais um pouquinho, já direitinho. vou tirar pra gente montar. Ó, já ferveu. E quanto que eu tenho que pôr de creme de leite? Pra... Aí você não pode deixar muito fininho, porque senão ele vai escorrer demais. E não pode deixar também muito grosso como tá aqui. Uma espessura que eu vou mostrar pra vocês. Me dá mais uma vasilhinha, tem aqui embaixo, né? Então você coloca aos poucos. Aos pouquinhos, né? não existe uma medida. A gente deixa bem fininho quando a gente vai fazer outra apresentação, que daqui um pouquinho eu vou mostrar. Tá. Tá bom? Ó.
Eu quero nessa textura, não quero muito mole nem muito duro. Depois, para outra apresentação, eu vou querer ele bem molinho. Mas agora, eu coloquei aqui, deve ter mais ou menos umas 100 gramas. Eu agreguei aqui uma colher de sopa de creme de leite. Tá. Porque eu gosto dele mais fininho. E também esse creme de leite quebra um pouco do doce dele. Ele fica menos doce. Tá? Então, agora nós vamos montar os nossos pão de mel. Vou lá tirar a forma. Alguma dúvida, meninas? Não? Tranquilo? Ó, eu vou tirar a primeira parte do silicone, quer dizer, pra mim ter a casquinha pronta, ó. Chegou um recado bem bacana da Janaína Albuquerque, ela falou que ela pagou a faculdade dela com pão de mel e que hoje está adorando a sua receita, que ela ainda é mais prática do que a dela e que ela tem 2 meninas pequenas, precisa dessa agilidade, né? E ela escreveu, amando você sempre. Obrigada, um beijo pra você. Com certeza eu escolhi porque eu desenvolvo minhas receitas, eu sou uma pessoa que eu gosto de criar minhas receitas e eu tenho mais de 80 receitas de pão de mel que eu desenvolvi ao longo desses anos todos que eu trabalho. Mas eu procuro dar sempre o melhor para os meus alunos. E essa aqui, com certeza, mesmo quem já fez muita aula comigo de pão de mel, nunca aprendeu essa massa, porque é uma massa bem diferenciada. Aí existem 2 maneiras da gente montar agora o nosso pão de mel aqui nas casquinhas, na nossa forma. Vocês podem cortar o pão de mel e montar em camadas, mas uma maneira de ficar mais gostoso o pão de mel, porque ele vai ficar como se fosse um doce, a gente vai esfarelar o pão de mel e montar ele esfareladinho, para ele ficar bem macio, tá? Então eu vou pegar um pedaço do pão de mel. Você tira para mim essas coisas aqui, Bruno, por favor? Olha aqui, olha aqui na nossa forminha, que bonitinho. Sim. Fica lindo, né? E essa forminha, tem número, tem nome? Essa forminha, dentro das forminhas que a gente compra já pronta, é a forminha média. Tem uma menorzinha, que tá até aqui o que eu fiz, ó, vou mostrar pra vocês. E tem essa daí que é a média e tem uma grandona. A grandona realmente eu não tinha, acabou a minha grande, ó. Mas essa é a pequenininha, olha aqui, ó. Tá bom. Tá bom? Vamos cortar aqui, eu vou pegar um pouco do pão de mel. E esfarelando, se você fosse aí, por exemplo, com um cortador, talvez você teria sobra, né? Quando você esfarela, você aproveita ele na totalidade. Sempre quando você corta com um cortador, você acaba perdendo massa. Sim. E até uma dica para quem faz muito pão de mel e de repente tem uma sobra de pão de mel, não sabe o que vai fazer. Monta nas forminhas que não vai ter desperdício nenhum, vai aproveitar tudo. Então eu venho aqui e faço isso. Também não pode ficar muito pozinho, tá? Você tem que deixar uns pedacinhos para você sentir que é pão de mel. É uma delícia, gente. Esse pão de mel é maravilhoso. Não tem como não agradar as pessoas. É muito bom mesmo. Então, como que é a nossa montagem? Vocês vão colocar um pouquinho de doce de leite aqui embaixo. Ó. Vão colocar o pão de mel, a massa do pão de mel. Aí quem gosta de regar, pode regar com licor, mas a gente sempre fala que quando a gente vai fazer qualquer coisa para vender, tem que tomar muito cuidado com crianças que vão comer o pão de mel. Então, se tiver muito cheio de bebida, eu não aconselho dar para criança. Então, eu não gosto de colocar muita bebida em um pão de mel assim, não. Só naquele específico mesmo que a gente vai aprender depois. Ó, eu coloco outra camada de doce. E aí, o que vai acontecer? Esse doce de leite vai umedecendo minha massa. Então, amanhã, isso aqui vai estar desmanchando na boca. Dá mais uma colher, Bruno, que essa aqui tá pouquinho para mim tirar, por favor. A Adriana Costa, ela perguntou o seguinte, Luzinete, esse pão de mel pode ser feito, recheado e banhado no mesmo dia? Porque eu já vi receitas que você faz, deixa descansar por 6 horas antes de rechear e banhar. Não, o pão de mel, fez o pão de mel, ele esfriou totalmente, pode rechear e banhar no mesmo dia. Sair vendendo, né? E sair vendendo, não tem que esperar até o dia seguinte nada. Tempo é dinheiro, não pode perder tempo. Vai ganhar logo, faz aqui. Olha, eu tenho certeza, gente, que essa massa é tão fácil. Se vocês hoje fizerem essa massa,
Amanhã vocês vão vender. Esse aqui eu tenho certeza que vocês vão vender o pão de mel já amanhã. Fez hoje, entregou amanhã, é sucesso garantido. E vocês podem fazer e já levar para alguns buffets, para vocês venderem como lembrança mesmo, entregar para buffet como lembrança de casamento. Sim, uma outra então, opção. muitos buffets hoje, eles terceirizam o trabalho deles, eles não vão ficar perdendo tempo de fazer no pão de mel. Tem alguns buffets que até fazem, mas eles vão terceirizar. E é onde a gente acaba ganhando dinheiro vendendo para esses buffets que não confeccionam os pão de mel para eles. Eles vão terceirizar. Eu já vendi também para buffet, pão de mel. Tem muitas pessoas que eu conheço que hoje também vendem. Então, é assim, é um produto que vai agradar todo mundo e vai entrar como se fosse um bem casado. No lugar do bem casado, Sim. entra o nosso pão de mel. Isso. Coloca mais um pouco do doce, dá uma esparramadinha. Cadê meu chocolate bruninho para me fechar? Já tá ali. Qual? Já tá assou? O pão de mel que nós colocamos já está assado. Já tá prontinho. Olha como é rápido. Espetou um palitinho, saiu sequinho. Eu vou colocar aqui a faca para todo mundo ver que ele sai sequinho, ó. A faca sai sequinha, tá? Macio, você põe a mão assim, tá macio. Vamos fechar agora nosso pão de mel. Olha, agora eu venho com a cobertura e fecho. Ai, que maravilha. E que rápido, né, de Muito fazer. rápido, a produção aqui é muito rápida. Vocês podem comprar um monte de forminha dessa para vocês fazer assim muito. E essa receita, assim, esfarelhadinha nessas casquinhas aqui, vai dar mais ou menos uns 150, viu? Aqui, esfarelhadinho assim. O rendimento é muito grande. E as pessoas que comem esse pão de mel falam assim, gente, mas isso não é um pão de mel, isso é um doce maravilhoso que derrete na boca. Muito bom. E agora a gente vai para aquele trufado. Nós vamos fazer o trufado, que na realidade a gente vai usar um recheio de trufa dentro dele, que nós vamos montar na outra forminha, tá bom? Sim, tá bom. Vamos passar só a receita da nossa trufa. Ah, vai para a tá geladeira agora e daqui 5 minutinhos já pode desenformar. Tá bom. Então, gente, olha só. Eu vou esperar dar uma ajeitadinha, acho que... Vamos dar uma limpada aqui para mim, por favor. Me dá já Bruna a ajuda receita da aqui. nossa trufa, que eu já vou fazer. Por favor. Olha, trufa, gente, bem simples, tranquila. Olha, uma lata de creme de leite com soro e 300 gramas de chocolate meio amargo. Tá, bem então os tranquilo. ingredientes tá ali. Eu vou mostrar aqui. Traz para mim, por favor. Não, essa é a trufa pronta. Cadê A gente já tem ela pronta, né? Já tem ela pronta. Muito Cadê os bom. ingredientes para fazer? O creme de leite tá aqui, ó. Tá aqui o creme de leite, ó. E o chocolate tá aí, tá bom. Vamos ler? Prontinho. Posso mostrar? Pode. Então, olha, uma lata de creme de leite com soro. E os nossos 300 gramas de chocolate meio amargo. Isso. Aí vamos repetir. Quem não gosta do meu amargo vai usar ao leite. Mas o meu amargo realmente dá um equilíbrio, dá um sabor diferenciado no seu produto, tá? Sim. Então aqui, gente, é só misturar. Levar ao micro-ondas até derreter. Tá bom. Aí derreteu, aí fica muito a gosto de cada um. Ah, eu quero fazer a minha trufa com bebida. Aí coloca um cálice de cor de cacau, conhaque, vodka, uísque, aí fica a gosto de cada um do outro lado. Um cálice, Um se cálice for que colocar. equivale a 50 ml, tá bom? Aí vocês têm a trufa finalizada, eu já tenho que dar uma fria, porque senão não dá pra me rechear. Ela quente tá. vai furar a casquinha. Ai, eu já vamos tenho ver, uma, então, uma ó. aqui fria. ver Essa o aqui não, essa ponto aqui é dela. dura não, me dá molinha. Cadê a molinha? Essa tá durinha, eu quero ela molinha. Os meninos, claro, a Mari tem uma dúvida. Ô, Lu, pode usar algum conservante ou um antimofo para evitar que ele Se estrague rápido? você quiser que ele dure um pouquinho mais, mas aí não adianta fazer
com antimofo e usar o doce de leite ou uma geleia de damasco, porque o que vai estragar e mofar é a umidade do seu pão de mel. Sim. Se você quiser que ele dure mais tempo, você usa uma colherinha de café de antimofo, mas ele só vai se prestar uma validade maior para ele só banhado. Recheou, ele vai ter exatamente os 20 dias também. Porque não adianta, é o recheio úmido que vai mexendo com a sua textura de massa. E esse antimofo que pode usar não altera o sabor? Ou altera? Não altera o sabor. Só que, ó, gente, antimofo é uma coisa muito perigosa. Tem que saber direitinho como é que se coloca, porque ele pode intoxicar uma pessoa. Então, se realmente é uma colher de café para cada receita dessa, para cada 3 xícaras de farinha, tá bom? Tá. Então, nós vamos montar o nosso pão de mel como outro, só que aqui nós vamos montar com a trufa, e esse eu não vou fazer esfarelado, esse eu vou cortar. Tá bom. Tá bom? No caso, esse pão de mel dessa forminha, ele fica com aproximadamente, qual que é o tamanho dele? Qual? Desse daqui, na forminha, maior. Qual que é o diâmetro Esse dele? aqui é 60 gramas depois 60 de montado. gramas, É tá 60 bom. gramas. Então, como eu já falei, eu vou falar novamente, né, quem não me ouviu, pão de mel, aliás, tudo que a gente vai vender, não faça muito grande. Porque, por exemplo, eu vou comer um pão de mel desse aqui, eu já vou ficar bem satisfeita. E se eu tiver outro sabor, por exemplo, de uma geleia de damasco, de uma geleia de morango, de uma outra trufa, eu não posso nem provar, porque eu já estou satisfeita. Então, o pequeno não, você compra 2, 3 e você vai aproveitar melhor. Acho que o grande, às vezes está afim de um docinho, aí você vê o grande e fala, ai não, grande É eu não muito quero. grande, Aí não você quero. deixa de comprar. Ah, não tem um tamanho menor? Eu não É. quero comer tudo isso de doce. Você falou tudo, Renata, é isso Exato. mesmo. Aí você coloca aqui. Eu vou fazer só um pra gente já desenformar os que tem pronto ali pra todo mundo ver. Tá. Aí eu vou cortando, não vou colocando assim essa camadona grossa. Eu vou cortando fininho pra mim não ficar com aquele pão de mel muito grossão aqui dentro, olha. Aí eu fecho. Já aproveito esse outro, já ponho aqui. Cadê a cobertura, o chocolate, por favor? Pra me cobrir. Os meninos estão trazendo. Uma Ai, delícia, que gostoso né? esse também Hã? de trufa, hein? Que gostoso. Esse de trufa é tudo de bom. É o trufadão mesmo, que a pessoa come e dentro tem um monte de trufa. Ai, eu não gosto de comprar um pão de mel e ver que quase não tem recheio, sabe? Eles põem um recheio fininho. Você tem que cortar o pão de mel, aquele recheio cair mesmo. Exato, Não é só a coisa de favor. gorda, né? É coisa de gostoso mesmo. Você levou meu porque- cortador, Bruno? Não é? Se eu resolver comer um pão de mel, eu quero comer um pão de mel bem recheado. Eu vou deixar como essa camadona só de trufa, eu nem vou pôr massa de pão de mel, vai ficar só trufão aí agora. Vai ficar mais gostoso. Olha, nem vou pôr pão de mel mais. Mas poderia colocar uma camada. Vai pra geladeira e me dá as minhas lá pra me desenformar, Bruno, por favor. Vamos lá. Mais alguma dúvida aqui, meninas? Não? Tão tranquilas. Pra desenformar, vocês vão fazer isso. E ele vai cair da forminha, ó. A gente tem que deixar a forminha ficar bem transparente pra gente desenformar. Mas aqui eu tô dando uma ajudinha, uma ajudazinha pra ele cair melhor. Mas ele tem um tempo de geladeira. Então eu vou tirar aqui só pra turma ver, ó. Aqui é o transfer, eu vou puxar, ó. E ele ficou todo o desenho nele, ó. Ai, que legal. Aqui, ó. Ah, é um charme a mais que você coloca, Olha né, no aqui, seu gente, pão que de mel. perfeição, olha. Que acabamento para você fazer para uma festa. Esse aqui não tem nada. Na volta eu vou ensinar a decorar de outra maneira, aproveitando esse, tá bom? Tira assim, ele já fica certinho. Essas forminhas, quem inventou, assim, tava bem inspirado. Olha que perfeição que fica nas forminhas, né? Que eu até sei quem inventou, mas eu vou ficar quieta. Não vou dar esse mole para ele aqui, não. Bom, aqui. Vamos colocar nesse branco para dar um destaque aqui, ficar bonitinho. Posso pôr? Olha que belezinha. E aqui eu vou deixar ele só desenformado para a gente mostrar uma outra apresentação com ele. Vocês vão aprender a fazer outra decoração nele depois, tá?
Gente, essas rebarbazinhas de chocolate, claro que a gente tira o plástico, né? A gente tira o trans, fica lá e o plástico na mão da gente. A gente depois pode derreter novamente, não se joga fora. A gente reaproveita, viu, o chocolate aqui. Pronto. E depois eu vou fazer uma decoração em cima deles, tá bom? Tá bom. Ou já dá pra fazer agora? Não, acho que a gente pode deixar para o próximo. Pode deixar, né? Eu só gostaria que agora que a gente vai recapitular, eu gostaria de chamar aqui uma tela que a gente tem sobre aquela questão da validade, né? Pra gente, então, ter isso bem direitinho, São as né? dicas que eu dou, assim, que é muito importante, né? E que elas ficam, assim, guardadas para sempre. Então tá aí, gente. Isso tudo tá no material complementar, né? Tudo bonitinho para vocês. Então, validade do nosso pão de mel, vamos rever, né? Vamos recapitular. Então, o pão de mel, 20 dias em temperatura ambiente. O pão de mel licoroso, que é o nosso próximo, né, da nossa próxima aula, 12 dias em temperatura ambiente. O pão de mel sem recheio, apenas a nossa massa, coberta com chocolate, 60 dias. E o nosso bolo de mel, que tem os ovos, 7 dias, como você já explicou a diferença de pão de mel e bolo de mel, não é? Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu estou vendendo pão de mel. Aí você olha nos ingredientes da embalagem, consta ovos, então não é pão de mel, é bolo de mel. Exato. A gente tem que ter essa consciência de vender sabendo o que a gente está vendendo. Porque as pessoas depois cobram a gente. Pô, você vendeu gato por lebre, eu comprei um negócio, estragou em 3 dias, em 4 dias, então... Pão de mel realmente não leva ovos, a validade é bem maior. Bolo de mel não tem validade. Normalmente, bolo de mel deve ser mantido em geladeira. Tá certo. Tá bom? Então, vamos recapitular o que a gente fez agora. Bom, nosso pão de mel, né? Nós fizemos uma massa tipos. básica maravilhosa de pão de mel. Eu falo maravilhosa porque é muito boa mesmo. Uma massa cremosa que não precisa nem de cobertura. A massa em si já é tudo de bom. E aí vocês podem fazer recheada com doce de leite, com geleia de damasco, com geleia de framboesa. Tem pessoas que vão pedir para você usar doce de leite e nozes, vai ter pessoas que vão pedir para rechear com baba de moça. Então, isso, o recheio é muito opcional. Tá. Mas não adianta ter um recheio muito bom e uma massa muito ruim, né? Claro. Tem que ter uma massa boa e complementar com um recheio bom. Tem que ter a massa da Luzinete. É, uma massa boa desenvolvida pela Lulu, que aqui eu me Exato. garanto no meu pão de mel, hein? Ninguém sabia fazer pão de mel nessa terra, eu já fazia pão de mel há 40 anos atrás. Então, pão de mel realmente, porque a Suma fazia o pão de mel feito uma bolachinha, que era o mais conhecido. Mas eu queria comer aquele pão de mel macio, como um bolo e que não fosse bolo. Então eu comprei um livro alemão, na época paguei uma fortuna e comecei a ler a história do pão de mel, comecei a desenvolver e hoje eu tenho mais de 80 receitas de pão de mel. E muito trouxe boa. uma incrível que todo E mundo tá falando que é bem escolhi simples, a fácil de dedo fazer. e aí vocês vão aprender na próxima nossa aula um pão de mel que é imbatível, é líder de vendas, tem empresa que hoje mantém o nome e vende mais de 2 toneladas a mês fazendo esse pão de mel que vocês vão aprender. Que é o comigo. nosso licoroso. O licoroso, é o bam, bam, bam. Não, é um pão de mel que você olha assim e fica chocada, né? Chocada, porque ele é maravilhoso. Morrendo de vontade de comer. Olha isso, gente. Exato. Aí eu vou dar todas as dicas também de conservação, como você vai poder vender direitinho, o que você pode fazer para tirar o teor de álcool, se a pessoa não quiser o álcool, tudo vocês vão aprender aqui hoje. Maravilha. E agora, olha, gente, quero relembrá-los que o nosso curso está com preço promocional, com 35% de desconto. Esse valor, esse desconto, gente, você pode adquirir o curso até o final da nossa reprise, né? Hoje nós temos reprise das 19 às 22 horas. Aproveite. 35% de desconto para você ter acesso a todo o nosso material complementar, a todo o conteúdo, tudo que a gente está colocando aí de tabelinhas, de telas informativas para vocês, está lá no nosso material complementar. E ainda, claro, né, nós temos uma aula bônus mais do que especial, onde nós temos uma sobremesa gelada, né? Um tartufo de bala de coco recheado com sorvete e ainda a gente conseguiu fazer ainda, né, aqui com a Luzinete, com os meninos, um bombonzinho de cereja, a gente aprendeu a fazer. Que é aquele momento que a sua bala açucar e você não sabe o que fazer. Agora você vai ficar sabendo com a nossa aula bônus. E temos o sorteio. Então, olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui no relógio. Faltam quase 5 minutinhos
né? São quase 15 horas, 3 da tarde. Aproveite para ainda participar do nosso sorteio, gente. Serão 3 sorteados hoje. O nosso primeiro ganhador vai levar a batedeira KitchenAid mais o kit de produtos da Fresco com 50 itens. O segundo e o terceiro leva o kit de produtos com esses 50 itens cada um. Então, olha só como o sorteio tá bacana. E, gente, lembrando, para você participar do nosso sorteio, você tem que ter preenchido todos os nossos dados, que o nosso sorteio mudou um pouquinho, tá? Então, até às 15h30, você pode preencher esses dados e enviar pra gente para participar do nosso sorteio. Então, aproveite. E olha só, a gente quer você participando, não só do sorteio, não só aqui com a gente, mas também no nosso Instagram. Então, olha só, procure a gente lá, @cursoseducar. Coloca para seguir a gente e poste as suas fotos, que também é um canal de divulgação do seu produto. Então, olha só, na hora que você tirar a sua fotinha, fiz minha bala de coco, fiz minha cocada, vou fazer meu pão de mel agora, que foi super rápida essa massa, né? 20 minutinhos ela ficou pronta. Posta sua foto com o #educar e daí manda aqui que a gente, olha, vai buscar essas fotos lá no nosso Instagram e vai mostrar para vocês ao vivo. Aproveite, tá? Então, a gente finaliza a nossa primeira aula do dia de hoje e vamos para a próxima. Daqui a pouco, então, nós voltamos. Volte conosco. Educar sucesso é aprender sempre. Considerada um dos brinquedos mais antigos e hoje um dos mais populares em todo o mundo, as bonecas de pano atravessaram o tempo e estão cada vez mais em alta. Eu sou Andréa Malheiros, artesã. Estou aqui de volta na Educar para dar continuidade no nosso curso de bonecas e bichinhos de pano articulados. Nesse curso, eu vou trazer para vocês modelos diferentes de bonecas, como a gente tem aqui a Lara, né, que ela tem essas asas com pluma de ganso, toda feita com renda. Então ela fica assim bem linda, fora os cabelos que são sintéticos. Vou ensinar vocês a trabalharem com o cabelo sintético, desmembrar esse cabelo, que é muito importante, porque senão você perde muito material. Eu acho que quanto mais detalhes você põe na peça, mais linda ela fica e vai chamar mais atenção. Aí a gente vem com uma borboleta, que é a Maria Eugênia. Asas são diferentes, eu vou ensinar vocês a bordarem essas asas. Aqui, tá vendo? Ela tem até as anteninhas. Vamos para os bichinhos. Aí vem o Xavier, o bacê. Uma graça, gente. Eu amei fazer esse bacê. Deu bastante trabalho, mas ele saiu bem do jeito que eu queria. Ele tem cara meio que de Sherlock Holmes. Tudo feito, gente, com material reciclável. Muito fácil de vocês acharem. Vocês vão amar, porque esse curso, principalmente, eu pensei muito no custo, que é uma preocupação das pessoas hoje. Continuando, a gente vai ter, sabe quem? O Mário, gente. O Mário ama carrinhos. Para finalizar todo esse curso muito rico de detalhes, que vai valer muito a pena, eu tenho certeza que vocês vão amar, eu vou trazer 2 surpresas, um leão e uma coisa que eu pesquisei muito para trazer para vocês, uma noiva. Vocês nem imaginam a noiva que eu vou mostrar para vocês nesse curso. O curso será transmitido ao vivo e gratuitamente no site da Educar. Confira a programação e reserve seu lugar. Eu te espero lá. Todos nós somos vendedores de produtos, de serviços e até mesmo de ideias. Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que não conseguem atingir seus resultados na parte de vendas na mesma proporção do que os seus esforços? Eu sou Ricardo Lemos, trabalho com marketing e vendas há mais de 20 anos e autor do livro O Vendedor Inteligente. E nesse curso, Estratégias para Vendas Inteligentes, eu vou dividir com você minhas experiências como profissional de vendas. Vou te ensinar estratégias para você vender mais, alcançar mais resultados, conquistar mais clientes, sem precisar se desgastar tanto. Você vai aprender sobre os diversos tipos de comportamentos de clientes e como lidar com eles, além de controlar melhor suas emoções. E ainda, você irá elaborar seu plano de ação para colocar em prática tudo o que aprender neste curso. Já imaginou o que pode acontecer com a sua rotina de trabalho, com essas técnicas de vendas e, consequentemente, com essa remuneração? O curso será transmitido gratuitamente e ao vivo. Confira a programação no site da Educar. Reserve já o seu lugar. Te vejo no curso. Práticos e saborosos, os bolos cobertos e decorados com chantilly nunca saem de moda. Além de cores, pode ganhar formas nas mãos de um hábil confeiteiro.
Eu sou Silvia Branconaro, trabalho na área de confeitaria há 2 décadas, participo de vários programas na TV, ministro cursos pelo Brasil inteiro e a minha principal característica é a praticidade. E no curso Bolos com Decorações em Chantilly, nós vamos fazer 3 tipos de bolo. O primeiro bolo vai ser um bolo clássico, onde eu vou trabalhar todo em chantilly. No topo deste bolo, vou fazer um laço trabalhando com transfer. Nesse laço, a gente vai aplicar também a pasta americana, onde ela vai ter contato com o chantilly. O segundo bolo é um bolo indicado para um público mais moderno. Eu vou trabalhar com a aplicação de papel arroz, vários bicos serão utilizados de uma maneira muito prática e ainda vou te ensinar a fazer uma massa marmorizada. O terceiro bolo será um bolo infantil. Vou aplicar muitas técnicas nele para você aprender de uma maneira muito prática. Na base desse bolo, eu vou trabalhar com chantilly liso e aplicação em 3D do próprio chantilly. No segundo andar desse bolo, eu vou fazer uma aplicação toda em confeito. No topo do bolo, a gente vai usar a técnica ombré, onde a gente vai trabalhar em degradê, combinando com a massa. O curso será transmitido ao vivo e gratuitamente. Confira a programação no site da Educar e reserve já o seu lugar. Venha aprender a fazer bolos especiais, cheios de sabor, texturas e beleza. Os industrializados diets são um sucesso entre pessoas que amam doces, mas se preocupam com a saúde e desejam diminuir o consumo de açúcares. Por isso, esses produtos são uma forte tendência no mercado gastronômico. Você já pensou em produzir algum desses industrializados doces e atingir esse mercado com tantos consumidores? Eu sou Silvana Costa, nutricionista, formada em saúde pública pela Universidade de São Paulo, sou pós-graduada em nutrição e dietética, ministro aulas de culinária zero açúcar e dou consultoria para empresas desse segmento. No curso de Industrializados Diets, você vai aprender todos os fundamentos dessa culinária. Nós vamos ter muitas novidades, como queijinho tipo petit suisse, leite fermentado, balinha de gelatina, wafer coberto com chocolate, até aquele famoso creme de amendoim. Nós vamos aprender a fazer donuts, pretzels, sonhos, com uma massa só. Tudo na versão zero açúcar. E ainda vou falar do valor nutricional e a aplicação correta dos adoçantes, dar dicas de embalagem e produtos. Vai ser um curso muito completo e eu tenho certeza que você vai gostar. O curso será transmitido ao vivo e gratuitamente. Confira a programação no site da Educar e reserve já o seu lugar. Venha aprender todos os segredos desses doces e sair na frente no mercado zero açúcar. O mundo está cada vez mais digital. Livros, revistas, jornais agora assumem novos formatos. São interativos e cabem na palma da mão dos seus leitores. E você pode usar isso a seu favor. Eu sou o Branca Lyon, mais conhecido como Branca, trabalho com publicações digitais há mais ou menos 5 anos e atualmente sou consultor e dou aulas de InDesign em centros de treinamento. No curso Publicação Digital com InDesign, você vai aprender de maneira prática como produzir e exportar produtos, livros, revistas e jornais para o formato digital, seja para venda de forma independente ou no trabalho em editoras e produtoras digitais. Vou falar sobre a utilização dos canais atuais de distribuição e venda para a comercialização de seu próprio conteúdo e demonstrar ferramentas que podem ser utilizadas no trabalho. O curso será transmitido ao vivo e gratuitamente. Confira a programação no site da Educar e reserve já o seu lugar. A fotografia nos ajuda a construir a memória da infância dos nossos filhos. Numa festa infantil, a gente tem muitas oportunidades. O mundo imaginário dela se torna realidade. Eu sou a Simone Silvério, fotógrafa de recém-nascidos, bebês, gestantes, família, enfim, tudo que tem de bom na vida. E eu estou de volta aqui na Educar com o curso Fotografia de Festas Infantis. Você vai aprender a escolher uma linguagem para sua fotografia,
a se posicionar no ambiente, a abordagem aos pais, como não interferir no andamento da festa. E ainda vamos falar também sobre a escolha do equipamento, as lentes, edição, tratamento, enfim, tudo o que você precisa para suas fotos ficarem incríveis. O curso será transmitido ao vivo e gratuitamente. Confira a programação no site da Educar e reserve já o seu lugar. Essa é uma ótima oportunidade para você aperfeiçoar o seu trabalho e conquistar novos espaços no mercado fotográfico. Te espero! Poucas coisas gastronômicas são tão enigmáticas e românticas quanto fazer pão. Então convidamos você a fazer uma deliciosa viagem à panificação italiana. Eu sou Sauro Scarabotta, italiano legítimo, moro em São Paulo, sou proprietário do restaurante Fricó, chefe de cozinha. E você? Eu sou Márcio Kimura, cozinheiro, músico, assessor para assuntos aleatórios e um apaixonado da gastronomia italiana. No curso de pães artesanais italiano, você vai aprender conosco todos os segredos do fermento natural. As técnicas de fermentação, as dobras, o corte, a pestana, o cozimento e muito mais. A gente vai ensinar também como fazer verdadeiros ícones da panificação italiana, como a focaccia clássica de alecrim e sal grosso, de batata e cebola, alguns ingredientes a mais, extras, para dar aquele toque diferente na sua focaccia. Vamos ensinar a verdadeira ciabatta, ou ciabatta em italiano, alvéolos grandes, casca crocante, o grissini torinese, que é um grissini maior do que aqueles que a gente costuma encontrar aqui no Brasil, e também o verdadeiro e legítimo pão italiano feito com fermentação natural. Que você seja amador, que você seja profissional, o pão vai sair italiano 100%. Eu garanto para você. O curso será transmitido ao vivo e gratuitamente. Confira a programação no site da Educar e reserve já o seu lugar. Aspettiamo a te! Com certeza, o dia mais esperado de uma mulher tem que ser especial em todos os mínimos detalhes. E os cabelos, então, devem estar impecáveis. Para isso, é preciso que o visual traduza a essência de cada noiva, seja ela romântica, clássica ou despojada. Pensando nisso, eu preparei um novo curso. Penteado para noivas. Sou Lucas Possetti, sou cabeleireiro há 10 anos e trago na bagagem uma grande experiência quando o assunto é noiva. E como vocês sabem, é o meu 4º curso aqui na Educar. E eu quero dividir todo o meu conhecimento com vocês. Nesse curso, eu vou ensinar 12 penteados incríveis e cheios de personalidade. Eu vou falar desde aspectos emocionais que devem ser trabalhados com a cliente, passando pela preparação completa dos fios, a colocação dos acessórios e o véu. O curso será transmitido ao vivo e gratuitamente. Então confira a programação no site da Educar e reserve já o seu lugar. O ramo de casamento é um dos mais lucrativos. Invista no conhecimento e se destaque no mercado. Espero você!